A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a alegria de sempre. Então hoje vamos conversar sobre uma citação de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, em que ele diz para nós assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então, a nossa conversa é sobre se seguir em frente. Quando a gente está vivendo situações que nos constrangem a alma e que muitas vezes ficamos nos lembrando de tudo que já passou, é comum que muitas lembranças venham ao nosso encontro. Nesses instantes, a gente fica como que imerso em muitas histórias anteriores. É possível que venham imagens de acontecimentos que nos entristeceram muito e a gente até pode chorar de tanto que lembra. E pode ser que nesse momento fiquemos com pensamentos circulares, como se a gente quisesse resolver aquilo que já foi. E aí podemos ficar pensando em como é que a gente poderia ter feito de outro modo, ou pensamos que as coisas não podiam ser daquele jeito, ou poderia ter dito isso, poderia ter dito aquilo, enfim. Já dá para ver que a nossa relação com o que já passou não está se dando de modo saudável, né? Porque a gente sai da atmosfera presente e ficamos lá no passado mergulhados, né? Em paisagens sombrias. Então, nessa citação que eu li para vocês, Paulo de Tarso vai convidar a gente a pensar de uma outra maneira. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é respeitável, tudo que é justo, o que é puro, tudo que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então Paulo está levantando o nosso ânimo, nos recordando de que a gente tem poder sobre o que a gente pensa. Nós podemos selecionar o que ocupa o nosso hálito mental. A gente não pode escolher quando o pensamento vem, mas podemos escolher se ele fica ou se a gente se afasta dele. Então, quando pensamentos derrotistas, pensamentos de culpa, de vitimação vierem ocupar espaço na nossa mente, a gente pode dizer não a eles. E podemos nos recolocar em outra sintonia, porque Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, diz que a nossa mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, o que pensamos é exatamente o que a gente vê em toda parte onde a gente esteja. Se os nossos pensamentos estão encharcados de memórias negativas, de culpa, de vitimação, por exemplo, o que veremos ao nosso redor é exatamente do mesmo tom e cor. O nosso pensamento tem força, muito mais do que imaginamos. Tem força criadora, pois nós emitimos incessantemente ondas que vibram e que trabalham em ressonância com o fluido cósmico universal, de modo recíproco. Então, se a gente emite ondas de um determinado teor, de uma determinada qualidade, a gente tem ressonância, um retorno da mesma faixa. Então, corresponde ao que a gente emite. Então, a gente vai criando uma atmosfera no nosso entorno completamente diferente do que a gente poderia, se a gente continua nesse mergulho interior sem uma outra perspectiva. Pelo contrário, se a gente se esforça em ocupar nosso pensamento com aquilo que é justo, amável, puro, verdadeiro, como Paulo de Tarso indica, a gente vai vibrar em outra faixa de energia. E aí, isso pode nos auxiliar a nos fortalecer diante das adversidades. Eu não quero dizer com isso que se o passado passou, ele sumiu, ou que a gente não deve olhar para o que passou. O que eu estou dizendo é como a gente olha.
O passado tem muito a nos ensinar, na medida em que ele mostra para a gente a necessidade de renovação e transformação. Mas a gente não pode morar no passado. O passado não é nosso lugar de moradia, ele é um lugar de visita. Podemos sim visitar para aprender, visitar para olhar de um outro lugar, de uma outra perspectiva, porque nós não somos mais os mesmos, né? Se a gente for visitar e resolve morar, a gente está esquecendo de quem a gente já conseguiu ser até hoje. A gente já conquistou muitas coisas de lá para cá. Então, podemos visitar o passado para a gente se lembrar da força que a gente teve quando a gente estava lá, por mais difícil que tenha tido. É verdade que você ultrapassou aquele passado, você está no presente hoje, então houve força sim. Então, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, capítulo 45, diz que a lágrima vertida pode ter sido talvez o teu colírio da verdade que você estava precisando, para te ensinar a ver. Que demais isso, né? É que os nossos olhos, muitas vezes, ficam embaçados pela nossa revolta, pela nossa imaturidade. E aí, vem uma situação difícil para a gente poder olhar em outra direção, para nos ajudar a olhar com olhos de ver. Colírio da verdade. Isso é convite da misericórdia divina para a gente agir diferente desta vez. Se não pudermos lembrar do passado, podemos até repetir inconscientemente os mesmos passos. Por isso que o passado tem a sua utilidade. É para a gente se lembrar, visitar, para a gente poder fazer de uma outra maneira hoje. Uma das tarefas nobres da memória é oferecer referência, é trazer consistência para os passos de hoje. Falta de memória pode nos levar até à ausência de futuro, de tanto que a memória é importante. Porque a gente fica sem saber para onde ir quando não se lembra de onde está vindo e de como está vindo. A gente precisa do passado para redirecionar os passos do presente e do futuro. Então, passado é necessário, passado é espaço de aprendizagem, mas não é espaço de moradia. Então, a orientação dos Espíritos, no mesmo capítulo do Ceifa de Luz, o capítulo 45, os Espíritos dizem, não nos detenhamos em recordações amargas que nos enfraqueçam, mas que ao recordar, então, a gente possa tirar o melhor aprendizado daquela experiência. Sabe qual é o melhor? Nos impulsionar para seguir em frente. E que assim deve ser, amigos. Nós precisamos prosseguir para frente, porque a meta de felicidade que Deus tem para nós é a felicidade mesmo, é seguir para frente, é evolutivo, é crescimento, não é para remorso. Nunca houve crescimento com remorso, nunca houve crescimento com culpa. Nem mesmo Paulo de Tarso, que passou por situações tão contrárias aos seus valores, se deteve no passado e se impediu de crescer. Ele tem essa clareza e nos diz com tanta segurança que ele deixa o passado no lugar do passado e segue para frente, porque ele sabe da tarefa que ele tem que cumprir. Então, que nós possamos nos lembrar do para que a gente veio. A gente veio para poder ressignificar o nosso passado para fazer diferente hoje e amanhã. Que fique essa força aí no seu coração. Prosseguir para o alvo, como nos convida Paulo de Tarso, deixando para trás o que a gente não pode mais alterar, mas que a gente possa prosseguir com a força do aprendizado inesquecível das experiências vividas. Para sempre, diz Emmanuel, é o apelo do mais alto para todos nós. Desejo para vocês boa força para prosseguir, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.